Em menos de 24 horas, Paraíba registra 7 novos casos de Covid-19, todos aqui em João Pessoa. Alerta na Impasa, em busca de comprar alimentos mais baratos, consumidores se aglomeram em empresa paraibana de abastecimento. Ao vivo a gente mostra como é que está a situação no mercado da Torre. Simon Cavalcante. Linda, a gente veio para conferir de perto como está a movimentação nesse que é considerado um dos mercados mais organizados da capital. Lembrando que, como medida preventiva, o horário de funcionamento foi reduzido. Mas já a gente fala de outros cuidados que estão sendo adotados. Vamos saber também como está a situação em Campina Grande. Rafael Gonçalves está lá com a gente. E aqui de Campina Grande eu mostro o movimento na Feira Central depois de 15 dias de medidas tomadas por isolamento social. Daqui a pouco, Linda. Na capital, a prefeitura retoma a campanha de vacinação contra a gripe. M. Nascimento traz os detalhes. Olha, Linda, com a chegada das novas doses da vacina, a meta da Secretaria de Saúde é vacinar mais de 104 mil idosos e profissionais de saúde, grupo que faz parte dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho a gente fala como é que vai ser a retomada da vacina de influenza. O governo federal lança programa de manutenção do emprego. É o assunto da conversa com o advogado Paulo Vitor Souto. E ainda, o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, fala sobre as prioridades do time durante a quarentena. Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano, agora no Jornal da Correio. Olá, boa tarde. A gente abre o JC especial desta quinta, indo ao vivo até o Mercado da Torre aqui em João Pessoa, com o repórter Simon Cavalcante, que vai mostrar a movimentação por lá e os cuidados que estão sendo tomados. Simon, conta aí pra gente ao vivo. Boa tarde pra você. Oi, Linda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha só, a gente escolheu esse mercado por ficar relativamente numa região central de João Pessoa e por ter a fama de ser um dos mais organizados também da cidade. A gente pode perceber que é um local que é limpo, que é realmente organizado, mas a gente também percebe que a movimentação está bem tranquila. São poucos os consumidores que estão circulando por aqui. Inclusive, eu vou andando um pouquinho para a gente mostrando, ó, nesse box aqui, tem alguns consumidores comprando, né? Mas a movimentação está considerada tranquila. Só que é o seguinte, o detalhe é que primeiro que o horário de funcionamento aqui foi reduzido. Antes funcionava de 5 da manhã até às 6 da noite. Só que a prefeitura decidiu, para evitar a aglomeração, reduzir o horário. Então agora é de 6 da manhã às 4 da tarde. Ou seja, daqui a pouco vai estar fechando. Só que em relação a isso, a gente fala assim, pouco movimento significa pouca aglomeração, né? Então a gente está aí se prevenindo. Mas ao mesmo tempo pode gerar impacto para os comerciantes, né? Já que eles precisam vender. Mas eu conversei com eles não quiseram gravar entrevista, né? Fazer entrevista aqui com a gente, na verdade. E eles disseram o seguinte, que eles não estão sentindo esse impacto na arrecadação, nas vendas, porque esse mercado já tem uma tradição de que os comerciantes trabalham por delivery, ou seja, eles fazem as entregas dos produtos. Então, na verdade, a circulação de pessoas aqui naturalmente já é pequena, né? Porque os consumidores estão preferindo receber em casa, especialmente nessa época. Então, pelo menos os que eu conversei, eles disseram que não estão tendo prejuízo. Então, é um mercado, né, para quem ainda não tem o costume de ir e quer ir num local que não tenha muita aglomeração, é um mercado interessante para se visitar. Agora, tem um outro detalhe também, que a prefeitura, além de ter reduzido esse horário de funcionamento, também fez um processo de limpeza. O mercado foi higienizado, né? Eles utilizam um produto que neutraliza o vírus. Na verdade, as secretarias da prefeitura, em Luz, Sedurb, CEINFRA, estão fazendo isso em diversos espaços públicos e hospitais. E alguns comerciantes aqui, vou até pedir para mostrar essa você que a gente está ao vivo, ela está de máscara, né? A gente está vendo que está tranquilo, mas mesmo assim ela está preferindo usar esse equipamento aí de proteção. Agora, Linda, a gente vê aqui bem tranquilo, mas a situação é completamente diferente da Impasa. Glaucia Araújo foi lá pela manhã e ela constatou o seguinte, que lá as pessoas estão mais preocupadas em economizar do que com a própria doença. Nem parece que estamos vivendo em tempos de isolamento social. O vai e vem de pessoas comprando na Impasa de João Pessoa não estava diferente dos dias sem a ameaça do coronavírus.
A única diferença por aqui era o uso da máscara por alguns clientes e comerciantes do local, o que mostrava que as pessoas estavam mais preocupadas com a economia, porque os produtos são mais baratos do que com a pandemia. Um ou outro cliente demonstrava mais cuidado. Além da máscara, usava luvas. Mas uma coisa deu para notar, as compras estão bem mais rápidas. Os clientes não estão perdendo muito tempo para escolher os produtos. Eles saem logo da Impasa, que também reduziu o horário de atendimento ao público. Agora a feira começa às 3 horas da manhã e encerra às 10 horas. E quando a empresa fecha os portões, os funcionários da limpeza lavam tudo. Nós também orientamos que todos os permissionários façam a limpeza e higienização dos seus respectivos boxes. Ficou também restringido o acesso aos maiores de 60 anos e menores de 14 anos. É importante frisar à sociedade que essas medidas não afetarão em nada o serviço de abastecimento do Estado. Então, a segurança alimentar do cidadão está garantida. Bom, como a maioria dos mercados da cidade passou aí por mudança no horário de funcionamento, então a gente vai reforçar. Como eu falei agora há pouco, esse daqui, o da Torre, está funcionando de segunda a domingo, de 6 da manhã às 4 da tarde. Já o do Bairro dos Estados é de segunda a sexta, das 6 às 6 da noite e aos sábados até às 19 horas e domingo até o meio-dia. Já o Mercado Central funciona de segunda a sábado, de 6 da manhã às 2 da tarde. O de Cruz das Armas, de segunda a domingo, de 6 da manhã às 6 da noite aí. Já o do Geisel funciona também de segunda a domingo, de 6 da manhã às 5 da tarde. Em Jaguaribe, só funciona na quarta-feira e a cada 15 dias. Em Mangabeira, de segunda a domingo, de 6 da manhã a 1 da tarde somente. O Mercado do Rangel, de segunda-feira a domingo, das 6 da manhã às 2h30 da tarde. O de Tambaú, de segunda a sábado, das 6 da manhã até às 8 da noite. E domingo, de 6 da manhã até o meio-dia. Já o Secaf no José Américo, né, onde tem aquela comercialização dos produtos da agricultura familiar, ele não está funcionando. Bom, agora a gente está falando de João Pessoa, mas vamos ver como é que está lá em Campina Grande. O repórter Rafael Gonçalves está na Feira Central e mostra agora pra gente. Não é isso, Rafa? Muito boa tarde a você, Simon, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Correio. Eu falo da Feira Central de Campina Grande, coração da cidade, onde a movimentação é essa, olha, pouca pessoa ainda por aqui, pouca gente, mas muitos comerciantes abriram sim seus estabelecimentos, permanecem trabalhando e, claro, tomando as medidas necessárias para evitar aí a contaminação pelo novo coronavírus. Movimentação, por enquanto, assim, ó, previsão de que no final de semana aumente ainda mais a movimentação de pessoas aqui na Feira Central, visto que hoje, quinta-feira, já estamos nesse ritmo. E aqui, uma das pessoas que não pararam durante esse período, lógico, teve que trabalhar, teve que buscar renda de casa, foi a dona Adriana. A dona Adriana é comerciante aqui na Feira Central e vai falar pra gente agora como dona Adriana estava esses dias aqui. Esses dias diminuíram o fluxo de pessoas ou aumentou? O que foi que a senhora constatou? Diminuiu bastante, abençoado. Diminuiu muito por conta dessa coronavírus, né? Pessoas se distanciaram demais da feira. Só que a gente vive disso aqui. Não podemos parar, né? Porque senão ficamos com fome também, né? A situação então está complicada. Esse mês as contas para pagar vai ter que se esforçar mais. Se esforçar mais, porque caiu muito o movimento. Muito mesmo. Pedimos para que o prefeito ele abra as exceções, deixe os ônibus trafegar, porque está muito fraco. E com a saída dos ônibus, como eu estou sabendo, né? Vai cair demais. Pois é, no próximo sábado, a frota de ônibus aqui em Campina Grande vai paralisar. Aqui, ó, álcool em gel, dona Adriana tomando as precauções. E, ó, desse outro lado, eu quero mostrar como está a situação. Os boxes da Feira Central fechados. Ali, praticamente, nessa área de variedades na Feira Central, marcada mais pela movimentação, né, de outros tipos de comércio, não há praticamente boxe nenhum aberto. E a situação é justamente essa. Algumas pessoas
fecharam por completo seus estabelecimentos, outras pessoas decidiram abrir, mas pelo que a gente vê aqui, é mais o pessoal que vende frutas e verduras que não parou durante esse pedido para que fossem recuados, né, os processos de comércio. Linda. Ok, Rafa, obrigada pelas informações. Boa tarde para você e até amanhã. Queremos a sua participação aqui na nossa interação do Jornal da Correio. Acesse o nosso Instagram oficial, @CorreioTV, e conte pra gente, né, como é que você tem feito aí para abastecer a sua casa com frutas, verduras, se tem ido, né, às feiras livres, se tem optado aí pela forma de delivery, de fazer o pedido por telefone, WhatsApp, enfim. E como você tem cuidado, né, quando esse alimento chega na sua casa? Que tipos de cuidado você tem tido, tá? Correio TV, acesse lá o nosso Instagram oficial, que daqui a pouco a gente compartilha aqui algumas mensagens. Combinado? Olha, o governo federal anunciou aí algumas medidas, né, para evitar demissões nas empresas. A gente chamou aqui o advogado Paulo Vitor Souto, nosso colunista, que está aqui conosco para esclarecer e trazer mais informações sobre essa medida. Já começa a valer a partir de agora, Paulo? Como é que é? Boa tarde para você. Boa tarde, Linda. Sim, ela já entra em vigor na data da publicação dela, ou seja, de ontem para hoje, certo? Então, de fato, é como você disse, é uma medida provisória que visa exatamente a manutenção do emprego e da renda do trabalhador, e entra em vigor de forma imediata. Lembrando que você, nosso telespectador, pode participar dessa nossa conversa com o Paulo, tá? Envie sua pergunta, se você tem alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui pra gente, 993321212 é o número do nosso WhatsApp, para você participar e interagir aqui com a gente, né? Todas as empresas vão poder utilizar dessa MP, Paulo, ou não? Ou tem algumas exceções? Linda, vamos lá. Primeiramente, essa medida provisória, a gente anteveja essa medida provisória há um certo tempo. Desde a nossa participação, a gente mencionou que isso estava em vias de entrar em vigor. Demorou um pouco mais do que o esperado, mas felizmente ela vem trazer um respiro tanto para os empregadores como para os empregados. E, de certa forma, a gente pode dizer que praticamente todas as empresas, sim, da iniciativa privada, elas serão abarcadas, elas serão alcançadas pela medida provisória, sim. Desde que obedeçam alguns requisitos, elas terão essa possibilidade. Não vai atingir, de fato, quem está na iniciativa pública, mas empresas da iniciativa privada, sim, terá essa possibilidade. Do mesmo modo que ela também alcança todos os trabalhadores que têm a CLT, ou seja, são seletistas, têm carteira assinada. Em linhas gerais, ainda, a conduta da medida provisória, ela tem dois principais objetivos: é manter os empregos, evitar o caos social e, por consequência, permite que o empregador ou reduza a jornada de trabalho e, por consequência, a remuneração do empregado e ainda suspenda o contrato de trabalho. Mas, dessa vez, não sem deixar o empregado desamparado. A circunstância, nesse caso concreto, se houver redução do salário, se houver suspensão do contrato de trabalho, cabe sim, de fato, ao governo federal, à União Federal, arcar com a complementação da renda desse empregado, tá certo? Agora, Paulo, eu estava dando uma lida, assim, geral, vamos dizer assim, e eu vi que essa medida, ela pode ser efetuada, né, tomada pela empresa até 3 meses, é isso? Isso, ela tem alguns prazos que tem em vigor. Você pode suspender o contrato de trabalho do empregado por até 60 dias, ou seja, 2 meses. Depois disso, ele tem que voltar ao emprego. Outra circunstância você pode reduzir a jornada desse contrato de trabalho e, por consequência, o salário por até 90 dias, por até 3 meses. Certo. É possível que você faça os dois ao mesmo tempo? É possível que você faça primeiro um e depois você adota outra medida, mas, efetivamente, não ultrapassando o prazo máximo de 90 dias. Aqui a gente tem uma pergunta de um telespectador, ele diz o seguinte: gostaria de saber se os trabalhadores vão ficar devendo esse tempo de trabalho aos empregadores. Não, né? Porque se reduziu a carga horária e reduzir o salário, enfim, tá tudo certo. Exatamente. É diferente, essas disposições que tem essa nova medida provisória, ela é diferente do que a gente tinha na medida provisória 927, que foi publicada há 10 dias. Aquela medida provisória, sim, o empregado ele ficava devendo, efetivamente, eventuais férias antecipadas, eventuais horas que não foram trabalhadas. Neste caso, não.
Quando suspende o contrato de trabalho, ele não pode trabalhar em hipótese alguma para o empregador. E se por acaso há uma redução na jornada, essa complementação vai ser feita pelo governo federal. E nesses dois casos não será devido nada do empregado para com o empregador. E outra coisa, também não vai haver a perda do direito ao seguro-desemprego no futuro. Se eventualmente, quando o empregado for despedido, ele não terá, de fato, a supressão do seguro-desemprego. Ele vai poder receber normalmente no futuro, desde que obedeça os requisitos. Ô Paulo, existe um limite aí para essa redução do salário? E, consequentemente, do horário de trabalho, né? Sim, há um limite, sim. Tem alguns percentuais que são estabelecidos na legislação. Isso está previsto em 25%, 50% ou até 70%, certo? Isso, a partir do momento que há essa redução do salário, repito, não vai haver o prejuízo para o empregado, porque o empregador vai pagar uma parte do salário que efetivamente ele trabalhar e o resto será arcado pelo governo federal com um cálculo, é preciso deixar claro, talvez não seja o valor integral, porque vai ser calculado com base no valor que ele teria a receber do seguro-desemprego. Mas, em linhas gerais, praticamente todo o valor recebido pelo empregado será, se não tudo, mas bem perto do que ele receberia. Ô Paulo, a gente sabe que em muitas regiões do país essa quarentena já tem aí algumas semanas, certo? E aí alguns profissionais, alguns trabalhadores foram demitidos, né, nesse meio termo, durante esses dias. Essas medidas, alguma dessas medidas aí atinge essas pessoas que foram demitidas durante esse período da quarentena? Não, ainda. Não, as pessoas, né, que já foram despedidas, elas, de fato, se tiveram algum benefício de seguro-desemprego ou sacaram FGTS, já se desligaram do contrato de trabalho, elas não serão alcançadas, porque, de fato, elas só vão alcançar quem está efetivamente contratado, que tem a carteira assinada. Os trabalhadores informais não são alcançados por isso. Essa medida provisória ela tem apenas uma previsão de que diz, se houve alguma negociação ou acordo coletivo que tratou algo semelhante a isso poderá ser renegociado a partir da entrada em vigor da medida provisória, ou seja, poderão ocorrer ajustes, mas quem de fato está empregado, não quem já foi demitido. Então, qual a medida agora para a empresa, né? A partir de agora, se a medida provisória já está valendo. Então, o ideal é o quê? Reunir os funcionários, fazer um comunicado, enfim. Como as empresas devem proceder a partir de agora? Linda, o primeiro passo é efetivamente comunicar aos empregados que a empresa tem a intenção de adotar uma das duas medidas, ou reduzir jornada e, consequentemente, salário, ou suspender o contrato de trabalho. Ele tem que enviar um comunicado para o trabalhador de maneira escrita, de maneira expressa, e respeitar um prazo de 48 horas, 2 dias corridos a partir da comunicação, para que os empregados compareçam à empresa, ou presencialmente, mas, obviamente, respeitando os limites, respeitando o distanciamento, e não, de preferência, nem todo mundo junto, ou que as pessoas, assim, imprimam esses termos, os acordos individuais que podem ser celebrados, e, por consequência, imprimam, assinem e devolvam para a empresa. Sim. Porque isso terá que ser pactuado de forma escrita. Ou seja, tem que haver essa formalização, por exemplo. Ai, nossa comunicação aí travou um pouquinho com o Paulo. Escrito. Opa, voltou. Continua, Paulo, continua. Pronto. Então, a empresa, primeiramente, comunica. Depois, no segundo momento, ela solicita a assinatura de um termo de compromisso, um acordo individual escrito, ou, se houver uma negociação coletiva, pode suprir isso aí. Mas, em geral, são essas duas consequências. Depois, a empresa de posse desse acordo individual escrito ou de uma negociação coletiva, ela deverá comunicar adoção dessa medida junto ao Ministério da Economia, para que o governo federal, aí sim, possa efetuar o pagamento dos valores devidos aos empregados, que começam a ocorrer 30 dias após a celebração do acordo. Ou seja, deixar muito claro que não vigora para o mês de março, o mês que acabou de acabar. Ele se vigora a partir do mês de abril, ou seja, os empregados que suspenderam o contrato de trabalho agora, passa a vigorar e vão receber no mês de maio, certo? Entendi. Então, passa a vigorar a partir de agora, ou seja, salário no início fim de abril, começo de maio, fim de maio, começo de junho e fim de junho, começo de julho, não é isso? São os 3 meses. Tá, entendi. Exatamente isso. Tá certo, Paulo. Obrigada pela participação mais uma vez, viu? Obrigado a você, Linda. Fazendo apenas uma última consideração que é importante todos saberem. A partir do momento que
que há essa adoção dessas medidas, o empregado ele terá uma garantia provisória de emprego. Ou seja, como o objetivo é fazer com que haja manutenção do emprego, é preciso que, a partir do momento que cesse essas condições, seja de suspensão ou de redução de jornada, que efetivamente o empregado seja mantido no emprego pelo tempo que houve, ou a suspensão ou a redução da jornada. Tá bom, Linda? Mas agradeço por você mais uma vez e ao telespectador. Valeu, Paulo. Ou seja, durante esses 3 meses, o emprego está garantido, não é isso? Exatamente. Obrigada. Após a suspensação. Tá certo. Obrigada, Paulo, pela participação. Boa tarde aí para você. Obrigada mais uma vez. E olha, o governador João Azevedo anunciou hoje uma série de medidas econômicas e também sociais para diminuir as consequências do isolamento social provocado aí pela pandemia do coronavírus, né? Em uma transmissão pelas redes sociais hoje, ele falou sobre uma linha de crédito especial que vai atender 1.450 empreendedores da carência de 90 dias para aqueles pagamentos de débitos do Refis e também dos parcelamentos administrativos de débitos que ainda vão vencer. Também ficam suspensos os cortes de água e o governo vai se responsabilizar pela quitação das tarifas das famílias inscritas no programa Tarifa Social. João Azevedo explicou ainda que o governo vai distribuir 52 mil cestas básicas e 5 mil kits de higiene. Também vai ter um aumento no valor do cartão alimentação e um maior número aí de refeições nos restaurantes populares. O governador também anunciou um edital aí de 2 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar e informou que as entidades sociais vão receber 1 milhão de reais do projeto Acolher. E o governo federal lançou o site gov.br/vamosvencer. É um site, olha ele aqui, ó, onde os empresários, gente, vão poder encontrar todas essas medidas de auxílio, né? E vai ser atualizado, inclusive, de acordo aí com a aprovação de novos projetos pelo Congresso, de medidas provisórias, enfim. Você que é empresário, fica sempre atento aí, anote aí o endereço eletrônico gov.br/vamosvencer e lá todas essas medidas, né, de assistência aí do governo federal vão ser colocadas lá, todas as informações, as atualizações. Então fica sempre aí de olho no site, que é para você ficar por dentro de todas essas medidas do governo federal. Vamos agora atualizar os números do Covid-19 aqui na Paraíba. Infelizmente, a gente tem uma notícia aí que 7 casos, mais 7 casos foram registrados aqui no estado de ontem para cá. Agora são casos confirmados, 28 casos confirmados de Covid-19 aqui na Paraíba. Também aumentou o número aí de casos descartados, né? Foi para 424 e uma morte registrada por Covid-19 no estado até agora. Nessa outra tela, a gente tem as informações desses novos casos, desses 7, né? Desses 7, 5 foram mulheres e 2 homens. A faixa etária aí entre 28 e 57 anos. É importante a gente frisar, né? Exatamente naquela faixa etária ali que, teoricamente, não estaria no grupo de risco. Então, todo mundo realmente precisa tomar os cuidados, precisa se cuidar, ter esses cuidados preventivos, porque às vezes as pessoas acham que por não estar no grupo de risco, podem fazer, ir e vir do jeito que quiser. E não é bem assim, tá bom? Então, a faixa etária aqui, ó, entre 28 e 57 anos e todos os casos, esses 7 novos casos, todos aqui de João Pessoa, eles estão isolados em casa, sendo monitorados aí pela vigilância municipal. Dos 28 casos confirmados aqui na Paraíba, eles estão divididos aí entre os municípios de João Pessoa, com 22 casos, Campina Grande com 2, Cabedelo com 1, Souza e Igaracy com 1 cada e Patos aí também registrando o caso que foi inclusive o registro, a única morte até agora registrada por Covid-19 aqui na Paraíba. Aqui nós temos agora o perfil epidemiológico, né, dos 28 casos distribuídos em 6 municípios, 22 infectados aqui em João Pessoa, 2 em Campina Grande, aí a gente tem, né, Patos, Cabedelo, Souza e Igaracy, 22 estão em isolamento domiciliar desses 28 casos e 3 recuperados, outros 2 continuam aí internados e sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Estado. Essas são as informações atualizadas do último boletim que saiu no começo da tarde de hoje, divulgada pela Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. Hora do nosso intervalo. Em instantes, a Prefeitura aqui da capital retoma a vacina contra a gripe. Os detalhes a gente traz no próximo bloco. Até já.